Boa noite, graça e paz, Lírio, vocês estão bem? Aleluias. Para quem não me conhece, meu nome é Samerson, mas todos aqui me chamam de Sam, servo desta casa, e para mim é um privilégio, uma honra poder compartilhar algo da parte de Deus com vocês, amém? Vocês estão felizes? Vocês estão com fome? Estão cansados? Tem gente falando não, ó, que glória. Que bênção. Muito bom poder finalizar a nossa semana, ou iniciar o nosso final de semana, não sei qual que é a sua perspectiva, na casa do Senhor, né? Deus foi muito bom conosco em nos preparar sexta-feira para culto. E a gente finaliza a semana e já inicia a semana, já renovando as energias, saindo daqui cheio da presença do Espírito Santo, e é muito bom. Sexta-feira é uma delícia, né? A expectativa, aqueles que conseguem passar em casa para tomar um banho, aqueles que vêm direto, aqueles que ficam, será que eu vou conseguir chegar a tempo? Mas aqui estamos nós, glórias a Deus, que nos permitiu chegar até aqui. Você que nos acompanha também de forma online, eu não sei qual plataforma você está, mas eu quero te convidar nesse momento a tirar alguns segundos para compartilhar esse culto com alguém. Eu sei que o Espírito Santo quer alcançar muitas pessoas, e você pode ser o canal de bênção para algumas pessoas nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos ler a palavra de Deus. O pastor disse que hoje ele não vai passar raiva com o cronômetro, vai passar raiva comigo. Só muda mais ou menos isso. Eu quero ler com vocês em Marcos capítulo 2. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1. Bem, diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Alguém pode glorificar ao Senhor pela palavra dele? Aleluias. Espírito da glória, eu preciso de ti mais uma vez. Me ajuda de novo, Espírito da glória. Alguns meses atrás, eu não me lembro quando, mas foi esse ano, acho que mais para o começo do ano, apesar que já passamos, no meio do ano, segundo semestre de 2024, o tempo está passando depressa, mas eu me recordo que eu acordei um sábado de manhã, um pouquinho antes das 9, levantei, e como de costume aos sábados, esquentei um café com leite, daí eu saí para o jardim, reguei as plantas,
voltei e falei, vou fazer meu devocional. Sentei, peguei a minha Bíblia e abri. E o Espírito Santo falou, não. Ninguém entendeu, né? É uma piada minha da Quezinha, coisa de casal. O Espírito Santo falou, não. Você não vai fazer isso agora. Mas por que o senhor não quer que eu leia a Bíblia, que eu faça o meu devocional, venha meditar? E o Espírito Santo falou, desse jeito? Olha para sua casa. E eu não sei se vocês também são assim, mas sexta-feira é muito corrido. A gente chega correndo no trabalho, sai jogando a roupa pela casa para tomar um banho rapidinho, para vestir outra roupa, para poder vir para o culto. Aqueles que têm o privilégio de passar em casa antes do culto, né? Come alguma coisinha, joga a bolsa em um lugar, a meia em outro. E depois chega do culto, acabado, né? Também já coloca a blusa no lugar, a meia no outro, fala, amanhã eu arrumo isso. Daí quando eu olhei em volta da minha casa, tava aqueles pacotes de lanches ali que nós comemos na noite passada, louça na pia, louça na mesa, louça no chão, calça minha de um lado, meia da Quezinha do outro. E o Espírito Santo falou, não, desse jeito eu não vou me assentar com você. Você não escovou nem o dente ainda. Não tirou nenhum pijama, lavou o rosto. Meu cabelo aqui está aceitável agora, irmãos. Mas quando eu acordo, vai passar uma água nesse cabelo. Eu logo cedo, o Espírito Santo, uma dessa. Falei, amém. Eu fui, lavei o rosto, troquei de roupa, escovei os dentes. Olhei e falei, por onde eu começo? Olhei e falei, vou começar pelo quintal. Olhei a sujeira dos cachorros lá atrás. Muitas folhas para recolher. Aquela poça de óleo do Corsinha. E o Espírito Santo falou, não, você vai começar por dentro. Vai começar por dentro da casa. E eu naquela manhã gastei algumas horas para poder colocar minha casa em dia. Minha casa em ordem. Não estava muito bagunçado, talvez tenha exagerado um pouquinho para mais ou para menos. Mas fui ali lavar a louça, pegar as bagunças, passar uma vassoura na casa e recolher a sujeira dos cachorros. E depois fui fazer o meu devocional com o Senhor. E na hora que eu me assentei para fazer o devocional com o Senhor, sabe o que aconteceu? Nada de sobrenatural. Não houve uma visão de anjo. Não teve um grande charamanai lá em casa. Nenhuma revelação. Nada de sobrenatural. Fiz meu devocional, dei glórias a Deus. E não lembro mais o que eu fiz naquele dia. A verdade é que muitas vezes nós queremos começar algo por fora, pelo externo. É algo que fica visto por todo mundo. Muitas vezes nós queremos arrumar algo, você vai fazer uma reforma. Você primeiro quer reformar a parte de fora. Não, essa fachada dessa casa. Quantas pessoas estão mais preocupadas com a parte externa das suas casas, dos seus corpos, das suas vidas, do que da parte interna? Quantas pessoas se preocupam mais com o que as pessoas vão ver do que aquilo que somente o Espírito Santo vê 24 horas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, só o tema para mim. Vou começar por dentro. É isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Nós lemos aqui a história de um paralítico que foi carregado por seus 4 amigos. E ele foi até Jesus. E chegando onde Jesus estava, eles enfrentaram algumas dificuldades. Nós poderíamos falar sobre as dificuldades que enfrentamos e como vencer essas barreiras, mas não vamos ter tempo para isso hoje. Eles arrumaram um jeito de entrar e colocar o paralítico aos pés de Jesus. E Jesus olhou aquele homem paralítico numa maca. E nós pecamos às vezes lendo a Bíblia porque a gente lê muito rápido. Primeiro, a gente não dá tempo de imaginar a cena. Um texto que nós gastamos 1 minuto para ler, às vezes passa batido algumas situações. E por saber o final e saber que algumas coisas são intervenções divinas, nós tiramos o fator humano de tudo aquilo. Imagine nós aqui agora, nesse momento, alguém começa a andar no telhado.
Eu vou tentar tocar o barco aqui enquanto o pessoal vai lá ver o que está acontecendo. Mas vai tirar a atenção de 90%. 99%, talvez só a Kezinha fique prestando atenção em mim. E de repente abre-se um buraco aqui e começa a descer alguém aqui. Você acha que eu vou conseguir continuar a ministrar a palavra aqui? Eu vou ter que parar. Desce aqui, bem na frente aqui. Jesus estava ensinando. Isso acontece, todos os olhares estão nesse homem. Todos os olhares estão nesse homem paralítico, nessa maca. E imaginamos que Jesus vai fazer o quê ao ver esse homem paralítico? Pela experiência ao ler o Evangelho, talvez perguntar para ele: o que queres que eu te faça? Ou perguntar: filho, você quer ser curado? Jesus, ele tem muitas formas de agir. Jesus age de formas que nos surpreende às vezes, nos frustra, como eu ministrei esses dias, que não entendemos no começo. E aquele homem, imagine aquele homem, a vergonha que ele estava naquele lugar, de descer na frente de Jesus, porque o texto nos diz que Jesus olhou para os amigos e disse que por conta da fé deles, então significa que talvez aquele paralítico não estava com muita fé naquele lugar. Só quem tem um ente que tem uma comorbidade que impede ele de se locomover, sabe o que é às vezes você levar uma pessoa numa cadeira de roda ou numa maca para algum lugar. Gera um certo trabalho, paciência das outras pessoas, paciência no trânsito, na rua, até descer, colocar no lugar. Não é fácil. Hoje meu pai, ele consegue andar, ainda com limitações, mas ainda assim ele demora para entrar no carro, para descer, para chegar nos lugares. E quando ele se acidentou, era muito mais difícil, porque tinha que pegar ele no colo, tirar do carro, colocar na cadeira de roda. E tudo isso leva um tempo. E para a pessoa que está nessa situação, para ela é uma eternidade. Porque todo mundo fica olhando, né, para ver se vai dar ruim alguma coisa ali, né? As pessoas ficam assim: não, pega aqui, não, pega aqui, não, cuidado, ó, a cabeça dele, não sei o que. E a pessoa ali está ali, né? Não consegue se mexer, e as pessoas vão colocando. Imagine a mente desse paralítico, desse homem. E quando chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e Jesus fala: filho, coloca por favor Mateus 9:2. Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Olha lá, é na arque mesmo, tá? Filho, obrigado. Tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Uau! Quem disse que esse homem queria perdão? Quem disse que esse homem queria perdão de alguma coisa? Quem disse que esse homem queria estar lá? Quem disse que esse homem queria alguma coisa de Jesus? Ele chegou e foi posto ali na frente de Jesus, e as primeiras palavras para ele é: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Jesus olhou para aquele homem e falou: rapaz, tem muitas coisas a serem feitas na sua vida e no seu corpo, mas eu vou começar por dentro. Eu vou começar por um lugar onde ninguém está olhando. Eu vou começar por um lugar onde ninguém vai ver resultado aparente. Nós iniciamos um período de jejum, e como o pastor disse, o Senhor não nos prometeu nada. Ele simplesmente disse: é um tempo de limpeza, uma limpeza individual e interna. Talvez nós não iremos ver milagres acontecer,
Talvez alguns estão gerando expectativas de ver aqui cegos vendo, de ver o céu se abrindo, ter visões, revelações. Talvez nada disso aconteça aparentemente. Porque naquela manhã, depois que eu fiz meu devocional e que eu obedeci ao Senhor, eu coloquei minha casa em ordem, eu me arrumei. Porque o nosso Deus é um Deus organizado. Nós vemos Ele falando, quando vocês, lá para o povo de Israel, forem fazer suas necessidades, façam longe do arraial, longe, enterrem. Se tiver em guerra, levem uma pá. Porque quando eu visitar vocês, não quero ver nada fedido, nada podre. Nosso Deus é um Deus organizado de limpeza. Depois que eu terminei meu devocional, eu continuava míope. Não fui curado. Depois que eu fiz meu devocional, minha conta continuava a mesma, zerada. Nada mudou muito. Porque nós obedecemos e achamos que algo instantâneo vai acontecer. Que é como a lâmpada do Aladim, que você esfrega, você libertou o gênio, então você tem direito a um pedido e vai ser instantâneo. Mas não é assim com o Senhor. E nós estamos indo já para a nossa penúltima semana, uau! Quantos acharam aqui que não conseguiria? Quem se falou assim, eu vou entrar pela fé. E olha nós aqui. Mais 2 semanas. E talvez no dia 19, nada aconteça de sobrenatural aqui nesse lugar. Talvez no dia 19, os paralíticos não andem. Mas algo está acontecendo dentro de cada um de nós. Tem algo acontecendo no nosso interior. Tem algo acontecendo no nosso espírito. Tem algo acontecendo em nosso caráter. Tem algo acontecendo em nossas condutas. Há algo do Senhor acontecendo dentro dos nossos corações nesse período. Há pessoas que já estão tendo nojo do pecado que era comum em suas vidas. Há pessoas que já têm olhado para as suas vidas e falado, como eu consegui viver nessa situação por tanto tempo? Isso é o Espírito Santo agindo de dentro para fora. Aleluias. Ele chegou diante do Senhor sem identidade, sem ânimo e cheio de culpa. Esse paralítico chega diante do Senhor sem identidade. A Bíblia não traz o nome dele, não traz a genealogia dele, não fala de onde ele era, não fala se era do povo de Israel, se não era, se era gentil. Simplesmente fala que ele era um homem paralítico. Talvez você esteja assim, se sentindo sem identidade. Você talvez se sinta a moça da limpeza, o tio do portão, o carinha que mora logo ali. Talvez você se sinta sem identidade. Quem é você? Eu perdi a minha mãe muito cedo, com 9 anos, como eu já contei aqui diversas vezes. E quem cuidava de mim era minha família, eram as minhas tias. As minhas tias, uma que comprava uma sapato num dia, num mês, a outra uma roupa no outro. Eu jantava na casa de um, tomava café na casa da outra, e almoçava na casa do outro. Está aqui meu primo Gabriel, que não me deixa mentir. Às vezes eu ia lá, tomava café na casa dele, ia para a casa da minha tia, almoçava lá. Por quê? Porque as condições da minha casa não eram muito legais. E eu me sentia um peso para a minha família. Porque era a casa deles, apesar das minhas tias, os meus primos, a minha família me dar toda a liberdade na casa, eu podia entrar e sair, abrir a geladeira e pegar o que eu quisesse. Eu me sentia um peso para todos eles. Falava, estou dando trabalho para os meus tios, para as minhas tias. Eu estou dando trabalho para eles. Eu queria ter a minha casa, eu queria ter as coisas na minha casa, eu queria ter a minha despensa, a minha geladeira cheia, eu queria poder ter paz na minha casa, eu queria poder simplesmente ir na mesa e comer na minha casa, mas eu não posso. E gerava isso angústia no meu coração, tristeza no meu coração. Eu me sentia um fardo para os meus familiares. E eu pensava, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou sair daqui, porque só dou trabalho para os outros. E talvez esse fosse o sentimento do paralítico. Talvez o paralítico não quisesse nem ir. Não, vocês vão me levar lá, não precisa ir não, me leva não. Vai dar trabalho para vocês. Não, vamos lá, a gente leva. Daí chegou lá, a casa lotada de gente, cheia de gente. Aí, tá vendo, eu falei para a gente não ir. Vamos voltar, deixa quieto, para com isso. Não, vamos subir você pelo telhado.
E de repente ele chega ali, talvez ele sentisse um peso para os seus familiares. Eu me recordo um dia que eu cheguei na casa do meu pai, era dia dos pais e estava tudo escuro o quarto dele. E eu falei, oxe pai, por que o senhor está aqui no escuro? Ele tinha acabado de se acidentar, ele não conseguia beber água sozinho, não mexia nada do pescoço para baixo. E ele falou assim, é que a televisão está com defeito, ela desliga sozinha. E não tinha ninguém aqui para ligar. Daí ela desligou e eu não quis gritar ninguém para não incomodar. E estava lá horas, com sede, querendo assistir uma televisão. É isso, pessoas que dependem de outras, quando se sente um peso, elas não vão incomodar não, deixa para lá. Talvez você chegue aqui, você está aqui nessa noite com esse sentimento, se sentindo um peso na vida dos outros, sentindo um peso. Eu fui um peso para minha família, eu fui um peso para os meus pais, eu fui um peso para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos. Eu sempre dei trabalho para as outras pessoas, se sentindo um nada. Quantas vezes eu não me senti um nada? Mas Jesus, ele encara aquele homem aos seus pés, e a primeira coisa que ele faz é dar uma identidade para ele, falar, filho. O Senhor está falando com pessoas aqui nesta noite, filha, você não é qualquer um, você é filho, você é filha do Senhor. O Senhor te comprou e te resgatou com um alto preço. Não foi para você se sentir um inútil, um escravo. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos filhos de Deus, como nós cantamos nessa casa. Não é apenas uma música para entreter vocês, é uma verdade bíblica, porque em João 1:13 diz isso. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluias! Nós somos filhos. Será que tem algum filho de Deus aqui que pode levantar as suas mãos e falar, obrigado Jesus, obrigado meu Deus por me fazer teu filho. Eu não era nada, eu não era ninguém, eu era um nóia, era um adúltero, eu era uma pessoa que mentia, que roubava, eu era um ladrão, eu era um assassino, eu era um ninguém nessa vida, mas hoje eu sou filho da maior autoridade que existe no universo, do maior poder que existe. Não há presidente, não há nenhuma autoridade que detém o poder que o nosso Deus tem, e Ele é o seu Pai. Aleluias, glórias a Deus. Primeira coisa que o Senhor faz é tratar a identidade desse paralítico. Talvez você era só mais um paralítico lá onde você mora, mas para mim você é filho. É importante nós termos isso. Segundo, tem bom ânimo. Curou as emoções desse homem. Jesus olhou para ele e viu que ele estava desanimado, depois de tudo. Tem de bom ânimo, filho, tem de bom ânimo. Talvez você chegou até aqui, você veio através de um convite, ou você tem vindo há um tempo, e chegou aqui, mas só Deus sabe como você está por dentro, só Deus sabe como você está, só Deus sabe como você fica na hora do louvor, e muitas vezes não é porque você é incrédulo, é que o desânimo tomou conta do seu coração, a falta de esperança, a falta de fé, o cansaço físico, emocional, espiritual, anos e anos de uma paralisia emocional, de uma paralisia financeira, de uma paralisia espiritual, de uma paralisia em seus relacionamentos, anos e anos, precisando ser carregado pelos outros em muitas áreas da sua vida, não conseguindo ter independência, sendo dependente dos outros para um monte de coisa. Isso sugou a sua fé, o seu ânimo, a sua esperança, e você acredita que nada mais pode mudar. Agora é esperar a morte ou a vinda de Jesus para você estar com Ele. Mas eu quero te falar, o homem da Galileia, o carpinteiro, aquele que deixou toda a sua glória e caminhou nessa terra, ele me pediu para vir aqui nessa noite, para te falar, filho, bom ânimo, anime-se.
Se anime. Eu me lembro de Elias naquela cova, desanimado, naquela caverna. E o anjo vem e fala: oh, coma e beba. E porque você vai caminhar 40 dias, tem coisa para você viver ainda. Se anima, se alimenta dessa palavra nessa noite. Se fortalece dessa palavra nessa noite. Bom ânimo. Ei, onde está a sua fé? Onde está a sua esperança? Ânimo, filha, ânimo. Eu tenho coisas grandiosas para você. Eu tenho milagre, sim. Eu tenho bondade da minha parte para você viver. Eu tenho relacionamentos saudáveis para você. Eu tenho muitas coisas para você. Mas se anime, filho. Falando em emoções, é incrível. Eu estava conversando com a Esther, serva dessa casa, a psicóloga, estava me ajudando a entender um pouco sobre doenças, né, psicossomáticas, que eu fiquei sabendo que esse termo já não se usa muito, que são as doenças que têm origem no psico, né? A parte emocional, psicológica da pessoa não funciona muito bem, né, como deveria, e daí isso gera com que o organismo, com que o corpo produza células defeituosas e deixa você vulnerável a muitas doenças. Isso é meu termo muito leigo falando. Apesar que ela falou que a ciência já não considera mais o psíquico e o somático, o corpo e a mente, é tudo um só. Mas eu estava lendo que mais de 80% das doenças que as pessoas vivem hoje em dia, ela tem origem no psíquico, na mente. A mente não funciona bem, o desânimo, a tristeza, o cansaço, as angústias, o medo. Por isso que a mente é o nosso maior campo de batalha. Temos que blindar nossa mente, transformar, renovar e blindar nossa mente com o capacete da salvação, como tem sido falado nessa casa incansavelmente. Vamos continuar falando até que todos nós possamos compreender e viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa era presente. E mais de 86% da população mundial tem ou já teve uma doença de cunho psíquico. Para ver como estão as nossas emoções. E por falando em emoções, tem um filme agora que lançou, que é o Divertidamente 2, né? É um filme, eu gosto muito assim, da temática desse filme, assim, da profundidade que eles estudaram para fazer esse filme. Eu assisti o 1 e assisti o 2. E enquanto eu estava preparando para ir levar a Duda para assistir o 2, o Espírito Santo falou ao meu coração e me trouxe algo. Porque esse filme nada mais é do que fazer com que as crianças tenham empatia por essas emoções, pelo medo, pela inveja, pela depressão, pela ansiedade. As crianças têm empatia. Legal, eu quero ser ansiedade, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, ser aquilo. Então gera de uma forma cômica e divertida com que as crianças tenham essa empatia. Eu falei, não, está amarrado, está repreendido isso. E ontem, antes de ir para assistir o filme, eu falei, Duda, a gente vai meditar um pouco na palavra para ver o que Deus fala sobre essas emoções. Eu separei uns 15 textos para ela ler. Ela ficou 3 horas lendo a Bíblia. 1h30 de filme, 3 horas lendo a Bíblia. A ler a Bíblia, ler e escrever. O que cada versículo fala. E depois fui o caminho todo falando ainda, ministrando no coração. Ela gosta de dormindo. Foi acordando até lá. Falei e oramos. Falei, nada de tristeza, de maligno, tudo isso, em nome de Jesus. Está repreendido. Vão assistir sim, como entretenimento, vai ser legal. Mas essas emoções não vão te dominar. Nem a alegria dessa terra. A alegria de Deus. A alegria que não tem nada a ver com essa terra. E é isso que o mundo está fazendo. O mundo está querendo normalizar a depressão, a ansiedade, a depressão, o nojo, a tristeza, o medo, a raiva. Falei para ela, o medo, tem 2 tipos de medo. Tem um medo que nos protege, que não coloca a mão na tomada, por quê? Porque eu sei que eu vou tomar choque. Isso é um receio. Mas o medo é um espírito maligno. Falei para ela, ansiedade e inveja é um pecado. E ela ficou, é? Falei, é. Nós temos que falar a verdade para os nossos filhos. E nós temos que entender que há uma ação maligna querendo mudar as nossas emoções, querendo nos tirar do nossa origem, da onde nós estamos fundamentados, que é Cristo, e nos colocar no lugar de emoções. Só que nós não vivemos pelas emoções, porque nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo que cremos, porque às vezes eu sinto sim angústia, às vezes eu sinto medo, às vezes eu sinto tristeza, mas ela não me domina, porque eu vivo pela fé, eu não vivo por ela. Quando ela bate na porta do meu coração, eu mostro Jesus Cristo para ela, ou melhor, eu peço para ele abrir a porta, falo, Jesus, abre a porta para a tristeza para mim, por favor. Abre a porta para a angústia para mim, por favor, porque elas não vão me dominar.
Jesus está tratando com pessoas aqui nessa noite e está falando: eu vou cuidar das suas emoções. Talvez você colocou as suas emoções até hoje na mão de pessoas que pisaram nela. Talvez você está confiando suas emoções até agora na mão de profissionais. Não somos contra profissionais que ajudam, mas não coloque a sua esperança total nelas, porque Jesus é o remédio para toda angústia, é o remédio para toda ansiedade, a toda depressão, para todo sentimento de suicida. É Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele eu não quero fazer nada. Eu não quero enfrentar nada sem Jesus. Aleluias. E terceiro ponto, o pecado. Filho, tem de bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Resgatou a identidade. Esse homem já não se sente mais um peso morto para sua família e para a sociedade. Esse homem sabe que é um filho, e o filho de alguém todo poderoso. Esse homem já tem ânimo, já tem esperança, já tem o seu vigor. Jesus fez ele resgatar ali a alegria, a paz, e agora perdoados estão os seus pecados. Jesus tratando a alma. Eu vejo Jesus tratando a alma desse homem. Tratou a identidade, tratou as emoções, e agora ele vem para a alma. E o pecado, esse homem ele era paralítico do corpo, mas o pecado ele também tem um efeito paralisante nas nossas vidas. O pecado nos paralisa de continuar caminhando, de continuar crescendo na fé, de continuar seguindo os caminhos do Senhor. O pecado ele nos domina. Primeiro ele nos atrai, nos conquista. E se a gente cede, ele nos domina. E a gente começa a agir de acordo com o que Ele quer que a gente faça. E Ele começa a nos levar para caminhos longe do Senhor. E Ele nos paralisa. De repente, você vê áreas da sua vida que estão paralisadas por conta da ação do pecado. Por isso que não podemos brincar com o pecado. Por isso que não podemos flertar com o pecado. Por isso que precisamos orar todos os dias: Senhor, eu preciso ter nojo do pecado. Esse pecado que bate às portas. Tiago diz que nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Cada um tem a sua linha onde o diabo sabe onde alcançar, onde querer te tentar. Mas tem que orar e falar: Senhor, eu quero ter nojo disso, eu não quero ter prazer nisso. O pecado ele vem para dar prazer à carne, mas eu quero ter nojo, Senhor. Quando eu pensar, quando vier na mente, quando bater na porta, eu quero ter nojo disso. Porque o pecado não vai mais me paralisar. Será que tem alguém aqui hoje que pode falar: Senhor, a partir de hoje o pecado não vai mais me paralisar. Senhor, a partir de hoje o pecado não vai me impedir de conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Quantas pessoas têm deixado de acessar coisas grandiosas em Deus por causa do pecado? A Bíblia diz que o Senhor fala em Romanos 8: aquele que nos entregou o seu Filho não nos entregará junto com Ele todas as outras coisas? A paz que você precisa está nele para ser entregue para você. A alegria que você precisa está nele. Os recursos físicos, emocionais, financeiros para você cumprir o seu chamado, o seu ministério, o seu propósito nessa vida está disponível nele. Mas o pecado nos impede de acessar e isso nos paralisa. É por isso que temos crentes velhos e não maduros nas igrejas. Um crente de 30 anos, mas que é imaturo espiritualmente. Por quê? Porque não cresce, não larga o pecado. Mas Jesus veio nesta noite para fazer como Ele fez com aquele homem. Você não vê Jesus fazendo isso não, perdoando as pessoas sem a pessoa pedir. Você não vê não, você não vê. Eu me recordo de uma cena. Uma mulher chega por trás de Jesus, se dobra aos seus pés,
joga um perfume muito caro e começa a enxugar com os seus cabelos. E Jesus fala: mulher, os seus pecados estão perdoados. E eu vejo esse homem sendo colocado aos pés de Jesus, sem pedir nada, e Jesus falando: os seus pecados estão perdoados. Eu acho que eu estou aprendendo alguma coisa quando eu me lanço no pé do Mestre, quando eu me coloco aos pés de Jesus, sem pedir nada, com o coração aberto, contrito, sincero, humilde, quebrantado. Eu vejo Jesus falando: filho, tem de bom ânimo, que os seus pecados estão sendo perdoados nessa noite. Sabe aquele pecado que o diabo te escravizava? Eu estou perdoando ele essa noite. Sabe aquela situação que não sai da sua cabeça de 10 anos atrás? Eu estou perdoando ele nessa noite. Sabe aquilo que não te deixa servir nessa casa? Eu já não me lembro mais, esqueci, está no passado. Esqueçam-se as coisas que para trás ficaram. Olhe para o alvo que é Cristo. Filho, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Aleluias. Não estava na hora de perdoar ainda. Jesus ainda não havia se entregado, não havia ido para a cruz, não havia ressuscitado. Mas Jesus olhou para aquela situação e falou: eu preciso perdoar. Jesus está olhando para alguns aqui e fala: ele não pediu, mas eu preciso perdoar. Você está até com vergonha de falar, mas eu preciso te perdoar hoje, porque as coisas que eu vou fazer na sua vida com esse pecado não vai dar. Estou apagando. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. O paralítico foi buscar uma solução imediata e passageira e voltou com uma solução eterna. Jesus começa com o que é eterno para depois ir pelo passageiro. Eles foram para buscar algo para o corpo, algo que é passageiro, algo imediato. E Jesus falou: eu vou começar por dentro. Eu vou começar com aquilo que é eterno, com aquilo que tem mais importância, com aquilo que é prioridade. Jesus sempre começa com aquilo que é prioridade. Talvez você chegou nessa casa paralisado financeiramente, casamento, relacionamentos paralisado, saúde, emprego, situações na sua vida paralisado, ministério, sentindo paralisado, e falou: é agora que eu vou destravar. E Jesus está falando: eu estou começando por dentro. Eu estou começando por dentro. Eu estou começando por onde é prioridade para mim. Tem pessoas olhando e falando: você está lá 1 ano e nada mudou. Está mudando sim. Você está lá 1 ano e meio e nada está acontecendo. Está acontecendo sim. Olha que fé você tem. Olha que ânimo você tem. Olha aqui você sexta-feira. Olha você aqui. Olha você aqui a 5ª semana de jejum. Está acontecendo sim. Olha você aqui renunciando tudo para estar aqui. Está acontecendo sim. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Imagine agora um terremoto nesse lugar. Ô glória, eu correria, irmão. Fala sério. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Califórnia. E quando eu desembarquei nos Estados Unidos, o pessoal estava comigo, começou a falar: já pensou se dá um terremoto aqui? Eu falei: mas o que é isso? No Brasil não tem, mas lá tem. E na Califórnia teve no início dos anos 1900. E agora está para acontecer um aí, igual aquele filme, a cratera lá dos San Andreas. E eu falei: não vai, né, aqui pode acontecer. Daí você entra nos prédios, é tudo de madeira, tudo de drywall, tudo, a escada, tudo. Porque quando acontecer, é menos prejuízo. Agora imagina um terremoto aqui. Começa a tremer tudo. Começa a cair as coisas. Qual que é a sua reação? É gritar e sair correndo. Se vira, cambora! E começa. Fala a verdade. A gente não pode tirar o fator humano da leitura bíblica. A gente lê Atos 16 e vê Paulo e Silas na cadeia e vê um terremoto e a gente glorifica a Deus. Oh, glórias a Deus. Por quê? Porque a gente sabe que é uma intervenção divina. Porque a gente lê o final e sabe o que aconteceu no final. Mas imagine Paulo e Silas presos, as mãos, os pés, e começa a cair tudo dentro da cadeia. Vocês acham que eles começaram a ficar: uau, é uma intervenção divina? Qual que é o primeiro sentimento humano? Pô, você vai sair de casa de manhã, o pneu está furado, você já xinga Deus? É Deus te livrando de um acidente lá na frente.
E vem falar para mim, se der um terremoto aqui, sai da glória a Deus? Não podemos tirar o fator humano. Nós olhamos para esse cara, imagine, amigos, vocês fizeram tudo que podia, enfrentou a multidão, abriu o telhado, me colocou na frente de Jesus, e eu continuo paralítico. Eu continuo sem andar, e sem saber como eu vou sair daqui. Eu queria agora me esconder. Sabe aquela situação que você quer sair correndo e se esconder? Ele nem podia. Pensa a vergonha. E daí todo mundo começa a criticar Jesus. A gente lê muito rápido. Mas imagine, Jesus lendo os corações em silêncio, naquela multidão, lendo cada coração, cada crítica. E o paralítico, continuo sem andar. Vocês vão me puxar aí? Talvez assim que você se sinta. A gente não pode tirar o fator humano da situação. E a paralisia? E a doença? E a maca? E a dependência dos outros, Jesus? E aí, onde fica tudo isso? Aleluias! Eu estou convencido de uma coisa, que aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Cristo, Ele começou algo, Ele falou as primeiras palavras, e eu estou convencido disso. Eu estou convencido que se Ele começou algo, ainda que tenha sido por dentro, ainda que os efeitos não estejam muito visíveis, Ele vai concluir, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai terminar até o dia dele. Qual que é o dia dele? Eu não sei, mas eu estou em obras. Cuidado, eu estou em reforma. Você está olhando para mim, está meio estranho, não está? Mas eu estou em reforma. Um dia Ele vai concluir. Um dia Ele vai concluir. Você está olhando para mim, tá tudo, não está legal ainda não, mas Ele está trabalhando. Quando Ele terminar vai ficar bom. Aleluias. Por que Jesus precisava fazer tudo isso? Porque Jesus precisava da obediência dele. Semana passada fomos ministrados tremendamente sobre obediência. E se Jesus não começasse por dentro, Ele não poderia operar a cura nele. Acompanhe comigo aqui, em Lucas 5. Diz assim, Lucas 5, 24. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Sabe por que o pastor tem ministrado algumas coisas aqui? Não deixe para depois, imediatamente, faça agora, eis-me aqui, e você não tem feito, porque alguma coisa dentro ainda não aconteceu.
Para você era uma vergonha até hoje, mas a partir de hoje você vai levantar e vai falar: esse é o meu testemunho. Talvez você fale: eu nunca usei drogas, eu nunca matei ninguém, eu não tenho um grande testemunho como fulano, como ciclano. Mas Jesus está pegando a sua paralisia hoje e falando: pegue o seu leito e vá para casa. Vá para casa. Por que para casa? É lá onde as pessoas te conhecem, é lá onde as pessoas sabem do seu coração, na intimidade do seu leito. Volte para lá. Talvez no desejo do coração desse homem era ficar perto de Jesus. Talvez o que ele mais queria era ficar grudadinho com Jesus. Como na quarta-feira alguns não queriam nem ir embora daqui. Eu quero morar aqui, eu quero ficar aqui. Eu tenho que voltar mesmo para minha casa. É uma gota no oceano da presença de Jesus que a gente sente nessa terra e não nos dá vontade de sair. Imagina aquele paralítico face a face com o mestre, face a face com Deus, face a face com o homem perfeito, face a face com aquele que tem o poder de todas as coisas em suas mãos, olhando e falando: não, Jesus, agora eu quero te seguir. Vá para a casa, lá onde você era um sinal de peso morto, onde você era um sinal de tristeza, um sinal que ninguém te respeitava, ninguém gostava de você. É para esse lugar que Jesus está mandando você voltar. Volte para casa, mas agora curado, perdoado, com as emoções curadas, com o espírito curado, com a alma perdoada. Volta para lá, pode voltar para lá, porque as pessoas que te carregavam não vão te carregar mais, as pessoas que te criticavam não vão te criticar mais, as pessoas que falavam mal de você não vão mais falar mal de você. Aleluias, glórias a Deus.